Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. Sem perder muito tempo, a gente vai agora para os personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso personagem da história, ele ainda tá vivo, tá, queridos ouvintes? Ele tem 80 anos, vem da terra do canguru e é mais um dos grandes nomes que passaram pela MotoGP. Nós estamos falando de Ken Carruthers, Carlos Martins. Bom, quando a gente fala de um campeão, é um campeão, né, Carlos? Carlos Martins. Carlos Martins, recomenda-se que você desmute o seu microfone para falar de Ken Carruthers. Sim, Ken Carruthers é um cara não somente venerado na sua terra, Austrália, como também nos Estados Unidos, pois graças a ele, duas lendas da MotoGP passaram a existir com ele, no caso, como coach. Sem contar que ele correu também com nomes de grosso calibre na época da MotoGP. Sim. Ele correu com Jarno Saarinen, Renzo Pasolini, era só Mike Haywood, correu com vários nomes de calibre grosso. Dentro dos anos que ele competiu, que foi de 66 a 70, onde ele competiu na 125, correu algumas provas nas 500 também, mas seu principal foco foram as 250, do qual ele foi campeão em 69. Ele competiu. E sabe uma das provas que ele venceu, Rodrigo? Ele venceu em Ulster. Ele venceu Ilha de Man na categoria dele. O TT. Não, ele venceu aliás, na Ilha de Man é o seguinte, né? Ele tem 2 vitórias e um segundo lugar. Tá bom demais. Na época que a corrida fazia parte, né, da... Isso, né? E sabe quando ele começou? Com quantos anos ele começou a correr? 10 anos. Ele começou com 10 anos de idade. 10 anos. E a primeira corrida pra valer aos 12. Foi sensacional. Olha só falando daquele ano de 69, quando ele ganhou o campeonato, só pra gente passar uma geral. Ele venceu 3 provas naquele ano das 250. Porque nas 500 só deu o Giacomo Agostini, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias seguidas só. Era muito engraçado que a gente tinha isso aqui, o Carlos, ó. GP da Espanha em Jarama. Pra você ter ideia. Jarama é uma pista legal. GP da Alemanha Ocidental, que era na época em Hockenheim, que corria. Aí tinha a prova... Aquela pista de quase 7 km. Isso. Detalhe. Aí tinha a prova em Le Mans, que era o GP da França. O GP da Inglaterra, que era na Ilha de Man. Aí tivemos o GP da Holanda em Assen, GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. Sim, Spa-Francorchamps seria a prova. GP da Alemanha Oriental, que era em Sachsenring. Tivemos o GP da Tchecoslováquia, que era no Masaryk circuito, que era o antigo nome do circuito de Brno. GP da Finlândia, no circuito de Imatra. Grande Prêmio de Ulster, que era ali disputado perto de Belfast, na Irlanda do Norte. O GP das Nações, que na verdade era o GP da Itália, que era em Imola. E o GP da Iugoslávia, que era disputado no atual Prelux Circuit. Sensacional, era uma coisa bizarra de tanta gente. E o Ken Carruthers correu. Olha só, pegando os nomes das 250, quando ele foi campeão, como o Carlos disse, só os nomes principais que ele chegou a competir: Kent Anderson, Santiago Herrero, Renzo Pasolini,
Só na temporada Jarno Saarinen. Só na temporada de 69, esses nomes, queridos ouvintes. Ainda fora os outros anos que ele competiu com muito mais gente. É sensacional. Não é à toa que é um nome revenerado na Austrália e também nos Estados Unidos. Porque ele foi, como o Carlos falou, ele foi coach. Em 72, ele parou para poder criar só uma das motos mais bonitas de todos os tempos, a PZ350. Ele que começou a preparar, junto com os japoneses, as motos da Yamaha. Sim, e que foi logo, né, logo com sucesso disparado, porque Kenny Roberts foi seu primeiro piloto. Ele era coach do Kenny Roberts, foi graças ao Kel Carruthers, que foi para os Estados Unidos com essa proposta da Yamaha e colocou o Kenny Roberts para correr. Vieram vários títulos com o Kenny Roberts, né? 78, 9 e 80. Não satisfeito, ainda ele botou, sabe quem, o Carlos? Ed Lawson para correr. Foi campeão em 84. Não satisfeito, né? Não somente 84, aí depois 88, o Lawson campeão da MotoGP. Sim. Era aquela época da dinastia americana, né? Que não eram 4, mas sim 5, contando o Kenny Pye também. Não, e pra completar isso tudo, ele ainda foi, né? Ele foi trabalhar na Sido, né? Empresa de... Sim, a Sido nas lanchas. O campeonato de lanchas pela Sido. E ajudou, ainda conquistou mais títulos pela categoria, né, das lanchas, ganhando títulos mundiais, inclusive. Voltou em 98 correndo numa moto, uma satélite da Yamaha, no motocross. Aí parou de vez. Também chega, né, o Carlos? Não, e detalhe, em 98 ele já estava com 60 anos nas costas. Exatamente, não é qualquer coisa. Amiguinho, você fazer isso com 6.0 no costado... Amiguinho, você tem que ser muito bom pra isso. Você tem que ser bom por demais pra não fugir o PG-13. Exatamente. E aí, ele conquistou esse respeito todo, essa admiração toda, transformada em Hall da Fama do Esporte Australiano, em 85, e em 99, o Hall da Fama do AMA Motorcycle. Não é pouca coisa, com certeza, para sua carreira dentro da MotoGP, que teve 56 corridas, 7 vitórias, 22 pódios, 8 voltas mais rápidas, 302 pontos e o título em 69, o campeonato das 250 cilindradas. Mais que merecido, sim. né? A única coisa que falta é o pessoal, o tio Vito olhar e falar assim, amiguinho... Tá mais do que na hora você virar lenda, né? E virar lenda enquanto vivo. Enquanto vivo, exatamente. É o que a gente sempre gosta. Vamos lá? Bora lá. Bora lá, então. Mais que merecido, Kel Carruthers homenageado. Chegou a hora, então, da gente começar o nosso momento das notas. Melhor e o pior da semana. Vamos começar nossas notas com... aliás, antes de começar o zero, eu vou fazer um negócio diferente hoje, Carlos. Eu não vou colocar nota para esse episódio, então eu já vou falar agora. Que se trata daquele americano que ficou do lado do microfone da transmissão oficial fazendo... eu não posso dar 10 para ele porque ele estragou a transmissão. Do mundo inteiro ele estragou. Mas não tem como não dar. Não posso dar 0. Porque foi uma trollagem sensacional que ele fez. O Sérgio Maurício tem um gato miando na transmissão oficial. E todo mundo achou que fosse da Globo. Tem alguém brincando de carrinho? Da transmissão oficial. Não, foi no mundo todo. Porque eu tava acompanhando essa parte da transmissão também, né? Tava acompanhando pela transmissão da Sky Sports. E eles também apareceram. Viu? Você imagina que não foram arrancar ele de lá, né? Ah, sim, com certeza. Devem ter, tipo, amiguinho, sai.
Sai. Vaza. Sai! Ou vaza pro bem, ou vaza pro mal, tomou pedalada até dizer chega. Bom, feito isso, porque não tem como dar 0 nem 10 pra uma praga dessa, agora sim vamos pra nota 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. Bom, nota 0, eu vou começar só falando o seguinte. O que aconteceu com primeiro o meu JR. Eu vou começar com o JR, Carlos. Você tem, eu tenho 2 e eu vou explicar por que só esses 2 e por que não tem um terceiro nome nessa lista. Depois eu vou falar. Pra mim, o JR da semana é o Dovizioso e o Vettel. Os 2. Porque fizeram grandes provas, mas com um errinho. Errinho não, né? No caso deles, praticamente definiu o título. No caso do Dovizioso, definiu. Mas tava fazendo uma grande prova. Daqui a pouco eu explico por que o terceiro nome não entrou na lista. Quem que você põe de JR? Vai os 2? Você quer um só? Não, eu colocaria o Dovi. Eu colocaria os 2 também, porque o Dovi também... Ano passado a mesma coisa, o Dovi na hora de decisão... Deu na hora do problema. Vamos ver, ele cai. E agora caiu de novo. É difícil. Outra vez. É complicado. Bom, o escroto vai ser o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez? Sim. Diga-me por que Ele Sérgio chega pra Pérez? passar o Ocon, já 3 provas, ele chega no Ocon, o povo ele buzina no rádio, olha o Ocon, olha isso, pô, eu quero passar, até a Force India qualquer hora virar e falar, tá, você quer passar, você larga melhor da próxima vez. Ou então, tipo, você quer? TVN. Como assim TVN? Te vira, negão. Te vira, negão. RK, como eu falei, não vai ser o do Didier Antônio, porque aquele parafuso que ele caiu, né? Mas assim, fora do Didier, teve também 2 na Moto 3. Não me lembro agora os pilotos em si, mas tiveram mais 2 também high-sides que foram temerários. Foram, mas agora eu também não tô lembrando quais foram. E graças ao bom Deus foi só um susto só pra esses 2. Foi só um... Didier que deu ruim. Foi complicado mesmo, teve 2, eu também esqueci agora, mas... Foi na primeira curva, na primeira volta, teve uma batida. Isso, foi... na primeira curva, eu olhei assim e falei, nossa, cara. Mas parece que fica tudo bem com eles. Agora eu me esqueci também, os ouvintes que quiserem falar quais são, a gente agradece. Vamos pro 0. Aí o porquê que eu não coloquei esse nome no JR e ponho no 0. Jorge Martin. Afobado, irresponsável, e tava muito claro que ele ia cair. Caiu. Ele veio desembestado durante 4, 5, 6 voltas até cair. E tava com tanta vantagem, cai para 1 ponto. Complicado. Meu segundo 0 para a direção da Supercars, por não ter um plano de flexibilização do seu tempo de corrida, para permitir que a segunda etapa da Gold Coast 600 fosse disputada ou no dia seguinte, ou de noite, ou qualquer coisa do tipo, o que causou muita revolta nos pilotos que já cobram uma atitude da direção da Supercars. Então, também é de ficar de olho nisso tudo. Tem mais algum voto, Carlos? Bom, eu não tenho como não dar 0, assim como o JR, 0 para André Dovizioso, porque é o segundo ano seguido, na hora de decisão, que tipo, só depende de você para poder evitar. Na hora H, ele falha. Foi assim no Ricardo Tormo, foi assim no Moteg. Eu acho que nessa... Tudo bem, foi uma grande ascensão por parte dele nesses 2 anos? Sim, é fato. Mas eu acho que ele precisa de um pouco de algum psicólogo, coisa assim, trabalhar com ele, fazer amiguinho. Na hora do vamos ver,
tem que precisar ter calma, amiguinho. Tem calma, muita calma nessa hora. E faltou pra ele 0 pro Vettel, porque ele vê um carro da Red Bull, é rodada certa. E tem um outro 0 também. 0 pra Lance Stroll. Sempre. Porque ele simplesmente acabou com a prova de Fernando Alonso no circuito de Austin. Acabou. O Alonso até tava ali, ok e tal, aí vem um Stroll e play na lateral do carro. O Alonso não viu de onde veio, nem na hora que olhou já tipo, mano, não dá. Ele mandou um áudio. Migo, não dá pra guiar. Gil, me ajuda, cara. Não dá não, aqui não dá. O Alonso praticamente... Pelo amor de Deus, me tira daqui! Ele praticamente decretou que o Lance Stroll não é piloto de Fórmula 1. Pra Fórmula 1. Ah, e você tem uma dúvida disso? Infelizmente eu não tenho mais. Bora pro 10? Acho que vai ter vou ser um pouco mais animado falando do 10. Bora pra coisa boa da semana. Vamos lá animar. Então. Não é a iogurteira e não é a câmera, é a nota 10. E nem a TechPix. Nota 10! Começando com a ultrapassagem primeiro, eu acho que não tem como não ser, né, Carlos, a disputa do Bezzecchi com o Binder e com o Dalla Porta na chegada da Moto 3. A chegada da Moto 3 foi emocionante. Como eu falei, queridos ouvintes, foram 6 centésimos que separaram os 3 primeiros colocados. O que é brilhante pra você por si só. 6 centésimos não é nada. Amiguinho, sabe quanto tempo você gasta em um piscar de olhos? 4 décimos, ou seja, 6 vezes mais lento que isso. 6 vezes mais lento, é uma coisa impressionante. Notas. Bom, Mark Marques, óbvio. Pentacampeão da divisão principal, heptacampeão da MotoGP, domina, dita ritmo, dita normas praticamente na categoria, é sensacional. O desempenho dele esse ano foi perto da perfeição, porque ele conseguiu ter cabeça nos momentos mais complicados das corridas para manter posição, para ganhar pontos, e quando dava para vencer, ele foi, venceu, e com uma paciência estrondosa. Título merecidíssimo do Marc Marques, como virão o 6º, 7º, 8º, 10º, 20º, enquanto ele estiver na MotoGP, ele vai continuar empilhando títulos um atrás do outro. Segunda nota 10, Kimi Raikkonen. Eu critico, eu falo que ele não... Pra quê ficar se sujeitando a tudo isso que ele passa na Fórmula 1? Tem espaço pra correr em qualquer canto que ele queira. Se ele gosta, tudo bem. Ele gosta do ambiente, ele gosta do ambiente da equipe, ele gosta do ambiente da Fórmula 1. Vai correr na Sauber, vai ser seu último contrato. Ele diz, quando surge a oportunidade de correr de novo na Sauber, que ele gostaria de voltar para onde ele começou. É muito bacana, é muito legal. Tá num momento melhor a Sauber e tem tudo para fazer um grande ano. Tanto ele quanto o Giovinazzi. O Giovinazzi rasga elogios totais pro Raikkonen. Venceu uma corrida dominante não, mas com autoridade. Depois de 113 provas ele voltou a vencer. Tava até com saudade do hino da Finlândia tocando. Ele se torna o maior finlandês da história em número de vitórias, 21 vitórias. Terceira nota 10, Chase Elliott, que passou os anos anteriores sem vencer nenhuma. Esse ano se classificou para o Chase por uma vitória no circuito misto e não emplacava nos ovais. Só na fase de round de 12 ele venceu 2 das 3 corridas, se classificou para a semifinal, reverteu a desvantagem de pontos que tinha e hoje ele se coloca já entre os 4 primeiros. Vamos esperar ver as próximas provas, Martins, o Texas e Phoenix, mas ele já está com a vantagem que conseguiu, que lutava. Então,
10 para ele também. Mais algum, Carlos? Bom, referente a Kimi Matias, tem, para quem acompanhou, a McLaren, quando fez 50 anos, criou o Tuned, no caso, falando da história de alguns dos grandes pilotos. E um dos grandes pilotos era Mika Häkkinen. E quando o Mika se aposentou da McLaren, ele na animação tava falando assim, ó, eu tô indo embora, mas eu tô deixando uma cria aqui pra vocês. E a cria era nada mais nada menos que Kimi Matias. Pois é, alguns anos depois daquela animação, Kimi Matias completa a história como o maior finlandês da Fórmula 1. Tudo bem, não tem os 2 títulos do Mika? Não tem. Mas tem mais vitórias. Pode falar que tem mais vitórias que o Mika. Tem muita gente também que não gosta do Kimi, mas o Kimi tem aquele seu jeito blasé do tipo alegre, triste. Quer dizer, não. O Kimi alegre, acho que poucas pessoas viram que deve ser depois dos Goró. Ainda mais que nessa semana passada foi aniversário dele. Eu acho que Austin foi pequena para comemoração. 10 pro pessoal da Red Bull também, com os uniformes tanto de Daniel Ricciardo como Max Verstappen. Sensacional. Imitando um cowboy do Texas. Ficou muito show, muito bonito de se ver. Tô com medo do que vem pro Brasil. Não tem nem o que falar, né? Hein, ô Carlos, eu tô até com medo do que vai vir pro Brasil se eles resolverem fazer alguma coisa do tipo. Vestido ao melhor estilo carioca, tipo uma roupa meio listada cor sim, cor não, tal. Você já imaginou se eles fizeram alguém de chinelo, bermuda, fazer a bota com desenho de um chinelo? Nossa, formato. É que aí que tá, não pode ser no formato daquela sandália que não perde as tiras e não solta um cheiro, porque a Force India tá com patrocínio, né? Exatamente. Vai ser engraçado. Mas os caras da Red Bull sempre surpreendem. E não tem como não dar 10 também pra ti. Eu não vou dar 10 pra Chase Elliott porque seria cair no óbvio, mas 10 pra Stuart Haas por mostrar serviço, onde a única equipe onde os 4 pilotos estão disputando essa fase de mata-mata, nessa fase mais aguda. Todos os pilotos da equipe classificados, né? Digamos assim, 100% dos seus pilotos estão Tudo bem que Kurt Busch e Clint Bowyer eram duras penas, mas estão. Se não me falha a memória, acho que é a primeira vez que uma equipe coloca todos os seus... Uma equipe com mais de 2 pilotos coloca todos os seus pilotos na fase de semifinal da NASCAR. Olha, é pra se analisar, mas a primeiro instante, sim, é a primeira equipe. O que já é por si só sensacional. Veremos o que vai acontecer. Com certeza. Quero só ver. Bora? Bora! Vamos lá então. Hora da gente ir embora, hora da saideira. Hora da gente se despedir de mais um Bandeirada, passando o calendário da semana que vem. Semana que vem nós vamos falar de Fórmula 1 e Hermanos Rodrigues, que pode definir o título para o Hamilton. NASCAR, Monster Cup e Truck Series em Martinsville. A MotoGP em Phillip Island. Teremos o WTCR em Suzuka. Europa Le Mans Series em Portimão. Peraí, volta. WTCR aonde? Suzuka. Nossa, vai ser legal pra caramba. Sim, a volta a Suzuka, porque eles ficaram um tempão correndo em Motegi. Voltou pra Suzuka agora, ainda bem. Aí, né, o Europa Le Mans Series em Portimão. O Endurance Brasil em Curitiba. Aí teremos o Pirelli World Challenge, que na verdade é o campeonato todo junto. Tanto o Pirelli World Challenge quanto é uma etapa do Intercontinental GT Series, que ano que vem vai mudar o nome, então vai ser tudo Blancpain GT Master. E não vai ter essa diferença de nomenclatura. Mas são as duas categorias unidas, né? O Continental GT Series e o Pirelli World Challenge, com as 8 horas de Laguna Seca. Vai ter o Superbike. Nossa, aí sim!
E só pra lembrar que ano que vem vai estar confirmado já às 9 horas de Kyalami, né? No reformadíssimo circuito de Kyalami, que ficou maravilhoso. Tudo pela mesma categoria, faz tudo parte... Rodrigo, rapidinho. Rapidinho. Tudo bem que já passou, mas vale um 10 pro pessoal da Sport TV com o túnel do tempo? Eu ia falar da Sport TV agora na despedida também, mas vale sim, vale tanto botar o 10. Tanto pro túnel do tempo, né? Que é uma ideia sensacional deles. A gente já tinha até dado 10 anteriormente quando surgiu a notícia que eles fariam isso, mas ficou muito legal com agora, né, que tá indo ao ar realmente. E eu ia falar agora no final, eu ia falar do Guto Nejaim, o Carlos, porque, pô, ele foi narrar rouco, foi excepcional. Não, Guto também, porque narrar do jeito que tava rouco... Foi sensacional. Todo mundo passando receita pra ele de tudo que é tipo. Tipo assim, ó. Um passou, toma um conhaque com limão ali. Dessa receita eu gostei. As outras eu não gostei muito, não, mas conhaque com limão eu topo. E o melhor de tudo, né? O carisma dele é tamanho que o pessoal compreendeu a situação e ficou brincando com tudo isso. É sensacional. Brilhante, espetacular. O Guto merece os aplausos, sim. O pessoal que fala, não sabe narrar, a gente vai ter que rever um pouco o conceito, porque... Só quem é narrador sabe o quanto que é difícil você narrar e você manter o espectador pregado no evento. Terminando o giro só, Super Fórmula em Suzuka, o Superbike Losail, última etapa do Superbike, Mundial de Rally na Espanha e o Turismo Carreteira em Chubu. São essas as provas. Tem corrida boa, hein, Carlos? Sim, altas provas, uma melhor que a outra. Com certeza. Então é isso, Carlos. Abraço pra você e até semana que vem. Abraço pra você, Rodrigo. Abraço pra você que nos ouve. Rapidinho, a gente falou no começo do mês aquela célebre frase e repito. Antes de você reclamar do seu país, pense no que você pode fazer por ele, assim dizia John Kennedy. Domingo, dia 28, é época de eleição. Não importa em qual dos lados você acredite. Vote. Não faça voto branco e não faça nulo. Faça mudança para o seu país. Abraço. Exatamente. Com consciência, com a mentalidade de querer mudar alguma coisa aqui, né? A gente espera mudança desde os anos 30 se bobear e até agora nada que é bom. Bom... Música de encerramento. Era a música que eu devia ter tocado há 2 semanas, mas vou colocar hoje. Carlos. Oi. Você conhece as músicas do Balão Mágico, né? Ah, claro. Quem não conhece o Balão Mágico, né? Quem acima dos 30 não conhece, amiguinho? Até crianças hoje ainda conhecem. Exatamente. Bom, falando do grupo, nesse ano, né, de 2018, eles estão completando 35 anos de carreira. A Simone, o Mike e o Toby estão fazendo até alguns shows por aí, em eventos, principalmente, tiveram no Lollapalooza. Foi no Lollapalooza ou foi na Virada Cultural? Agora vocês me pegaram, não sei. Mas foi num dos dois. Apareceram no Fantástico. Não importa qual dos dois seja, mas isso é pra tirar o pé do chão, cara. Foi fazer essa homenagem toda, né? O Jairzinho não tá junto nessa excursão, mas eles ficam relembrando sempre do Jairzinho. Bom, não tem o que falar, né? Do Mike, do Toby, da Simone e do Jairzinho. Todo mundo conhece as músicas mais históricas deles. Mas a música que eu vou colocar agora, Carlos, não é da época dessa formação. Foi da segunda formação do grupo. Né? Depois que todo mundo saiu em 87, tiveram a ideia de tentar reviver o grupo em 88. Então, exatos 30 anos. Ficou 3 anos, 88, 89, 90, fez relativo sucesso, não tinha aquele puta carisma que tinha a primeira formação, mas foi uma formação não muito bacana. Não teve aquele boom, né? Oi? Não teve aquele boom. Não teve o boom, mas fez sucesso. A segunda formação tinha o Rodrigo, coincidência também, o Carlos Rodrigo, que era irmão da Vanessa,
Não sou só eu que tenho uma irmã chamada Vanessa. Esse Rodrigo, que é irmão... irmão da Vanessa, que era do Trem da Alegria. A Vanessa do Trem da Alegria, que depois... Nossa, sim. Que depois casou com o Luan. 4 semanas de amor, sabe? Nossa, anos 90, início. E as gêmeas, a Natana e a Tuane, que são filhas, né? São porque tá viva ainda. São filhas daquela cantora Adriana, que fez sucesso nos anos 80. Aquela loira. Sim. Essa era a formação do Balão Mágico em 88. E é por isso que eu vou colocar essa música, que foi o maior sucesso dessa segunda formação, que é a música da Bruxinha, Bruxinha Bonitinha, que vai encerrar o programa de hoje. Queridos ouvintes, um grande abraço pra vocês e semana que vem a gente tá de volta. Tchau! Bandeirada.